Quem é Viviane Domingues? Viviane Domingues nasceu em Marechal Cândido Rondon. Logo de bebê foi embora para Irati. Os pais acharam que seria melhor e a gente foi morar para lá. Uma cidade muito difícil, muito complicada de trabalho e a gente passou muita necessidade. E aí meus pais, quando eu tinha perto dos meus 6 anos, meus pais decidiram então voltar à cidade de Marechal Cândido Rondon. E ali eu cresci, toda minha história de vida está nessa cidade. Comecei a trabalhar desde muito cedo porque eu fui a primeira filha. E a primeira filha sempre sofre mais, né? E principalmente porque eu venho de uma família muito humilde, muito simples. Meu pai pedreiro, minha mãe sem profissão, fazia crochê e vendia perfume, catálogo de perfume para poder sobreviver, para fazer bico, para não depender só do meu pai. E eu lembro que eu tinha uns 7, 8 aninhos quando ela decidiu então começar a vida de fazer pastel. E ali eu ajudava ela porque eu corria atrás dos clientes para ela. Ela me dava uma comissão e aí eu ia atrás dos bares, das lanchonetes e conseguia os pontos de entrega. E aí, como a gente era muito humilde, não tinha dinheiro, às vezes eu queria comprar algumas coisas para mim e minha mãe falava assim, se eu quisesse ter alguma coisa, eu tinha que trabalhar. Então ela fazia pastel e aí eu estudava de manhã e de tarde eu ia vender pastel para ter o meu dinheiro. E eu lembro que ela, todo final de semana, me pagava. Ai, quando eu recebia era uma alegria só. Então, desde muito cedo eu aprendi a me virar, a trabalhar para conseguir o meu dinheiro. E aí eu tinha meus 12, 13 anos e sempre já cozinhava em casa, já adiantava o almoço para minha mãe e amava fazer os bolos. Bolo de cenoura, nega maluca. E tem gente que faz bolo e não dá certo. E sempre os meus bolos davam certo. E eu não conseguia entender por que as pessoas diziam que não dava certo, mas é porque realmente eu acho que isso é dom, né? Deus dá dom. E o meu dom é cozinhar. O meu dom é fazer doces, fazer bolo. E aí a minha mãe sempre me incentivava. Minha mãe sempre dizia assim que eu tinha que continuar porque eu ia ser uma doceira, uma confeiteira. E eu fui sempre fazendo aquilo com muito amor, para mim não era sacrifício, aquilo vinha, aquilo simplesmente fluía. Só que eu fui crescendo e me casei e sempre fui fugindo dessa área dos doces, sempre fui fugindo da área da cozinha, da parte da cozinha, porque eu sempre gostei de me vestir bem, gostei de andar perfumada e quem lida com cozinha sabe que não é assim. Sabe que a gente sempre está bagunçada. A gente tem que prender o cabelo, tem que colocar uma touca. Então a escova que a gente faz já vai, né? Já não dá mais certo. E aí tem que colocar avental, o avental vive sujo. Quando a gente não usa avental, a roupa da gente suja toda. Então eu não queria, eu briguei, eu lutei muito tempo contra tudo isso. Mas não tem jeito. Quando você nasceu para aquilo, é aquilo que você tem para você, um dia ele te pega de volta. E foi o que aconteceu comigo. Eu lutei contra, mas chegou um certo dia em que eu decidi, então, voltar a fazer doces. E aí que foi minha surpresa, porque logo que eu casei, eu pensava o que fazer. Eu queria uma coisa, algo próprio para mim. Queria ser dona do meu próprio negócio. E como eu era sempre bastante consumista, comprava muita roupa, muito calçado, eu queria muito abrir uma loja de roupa ou calçado, mas achava que as donas das lojas fossem minhas amigas. Mas na realidade, assim, elas eram muito queridas, muito simpáticas, mas não eram minhas amigas. É porque eu comprava muito bem. Então, para não deixar ninguém magoada, chateada, eu resolvi ir para um outro ramo e eu ficava pensando, que ramo que eu não atinjo ninguém? Que ramo que eu não deixo ninguém chateado e magoado?
E aí eu não conhecia ninguém que tivesse uma panificadora. Eu falei, é aí que eu vou abrir uma panificadora. E comecei a então montar essa panificadora que se chamou Fatias do Céu. Comecei a fazer as entrevistas com as confeiteiras, porque eu queria algo diferente. A Marechal era pequenininho, uma cidade pequena, e eu queria uma panificadora diferenciada, tanto que fui eu que trouxe o primeiro café expresso para Marechal Rondon, porque até então ninguém tinha trazido o café expresso. E a minha panificadora tinha o tal do café expresso. Mas eu sempre fui muito exigente. Eu sou muito exigente e muito perfeccionista. E isso é bom, mas é ruim também, porque a partir do momento que você é desta forma, você sempre quer o melhor. E eu fazia entrevista com as confeiteiras que vinham para buscar um trabalho na minha confeitaria e todas vinham trazendo a mesma coisa, o mesmo bolo, ou saído de mercado, que mercado tem os bolos tudo igual, ou vindo de algum lugar que os bolos não mudavam do que era que todo mundo conhecia. E aí eu me vi na necessidade de correr atrás do diferencial e falei, não, então eu vou ser a confeiteira da minha panificadora. E fui viajar fazer curso, fui buscar o diferencial. E fui para Londrina, meu primeiro curso foi em Londrina. E você vê como as coisas são maravilhosas, né? Quando Deus prepara o caminho da gente, tudo vai acontecendo de forma perfeita. Eu lembro que na época que eu comecei a querer fazer os cursos, tinha jornal, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nem o tal do Orkut. Não tinha nada disso, era telefone, jornal e rádio. Então imagina a dificuldade. Aí eu lembro que eu peguei um jornal e comecei a olhar, nós tínhamos a Folha de Londrina. Meu ex-marido, ele assinava Folha de Londrina. E eu fui lá procurar nos classificados, fui procurar cursos. E lembro que eu achei um curso de bolo. Liguei, a pessoa que me atendeu, ela falou sobre o curso. E eu não tinha nem ideia onde é que eu ia ficar, não conhecia ninguém em Londrina. E eu falei para ela, tem algum hotel aí perto? Ela falou, olha, perto daqui não tem nenhum hotel, mas você pode ficar na minha casa. Eu falei, na sua casa? Sim, ela falou, eu sou sozinha, moro num apartamento, se você vier fazer o curso, eu te hospedo na minha casa. E eu achei aquilo tão estranho, porque era uma coisa tão esquisita, alguém abrir a porta para uma pessoa que nunca havia visto, né? Nem por foto, porque não tinha nem como mandar foto. E aí eu fui, com muito medo, eu peguei o ônibus e fui. Cheguei de madrugada lá, eu lembro que um táxi me levou até a porta da casa dela, e lá ela me hospedou e ela ia para o curso, que ela trabalhava nesse lugar onde é que dava o curso todos os dias, então eu ia com ela e voltava. E lá ela me apresentou vários lugares para comprar muitas coisas que eu comprei para a panificadora. Ali nesse lugar ela me levou, nesse curso, depois que acabou o curso, ela me levou para um lugar. E nesse lugar, eu falando com uma pessoa que era dona, ele vendia refrigeradores. E ele era dono de uma panificadora, que até hoje deve existir em Londrina, que se chama Pátio São Miguel, que fica na Avenida Brasil, Avenida Jardim Janópolis, eu acho, ali em Londrina. E aí ele falou para mim assim, olha, se você quiser aprender realmente a confeitar, eu te convido a ficar na minha cozinha. Você pode ficar uma semana lá aprendendo com as mulheres. Outra coisa que eu achei assim maravilhoso, porque eu estava conhecendo ele naquele momento e ele já me ofereceu para ficar na panificadora e aprender tudo lá. E eu, é óbvio, aceitei na hora, fiquei muito feliz. E eu lembro que eu voltei então para casa, depois combinei um outro momento e fui de novo a Londrina. Lá eu fiquei na casa de uma senhora chamada Dona Odete, que é a mãe, ou era, porque eu perdi contato com eles, né? Que era a mãe desse Alexandre. E ela era uma senhora sozinha, que era gerente do Pátio São Miguel. E aí eu fui
para a cozinha. Eu ia com ela de manhã e voltava só à noite. E ali dentro dessa cozinha eu suguei e tirei todas as receitas possíveis que eu pude. Foi aí sim que foi realmente onde eu aprendi. Onde eu aprendi técnicas, onde eu aprendi a maioria das coisas que eu, daquela época, né, precisava. E então voltei, abri a minha panificadora, mas eu lembro que foi muita luta, porque você falar sobre montar bolos, te passar a receita de um bolo é uma coisa, a hora que você vai montar ele e a hora que você vai fazer ele realmente ali na íntegra, você vê que é muito diferente. Eu chorei, mas chorei muito por quase um ano, porque eu terminava meus bolos ficavam tortos, assim. Realmente não era, eu chamava meus bolos de torta, mas realmente eram torta, porque ficavam torta porque ninguém havia me passado as técnicas corretas. E eu não havia observado alguns detalhes que eu precisava ter observado. E que são coisas que precisam ser faladas e precisam ser feitas na prática. Tão simples, mas que quando não falam para você, vira um bicho de sete cabeças. Então eu fiz esse diferencial na panificadora. Fui eu, a doceira e confeiteira, minha panificadora. Eu fiquei com a Fatias do Céu por volta de quase 2 anos. Eu não aguentei a Fatias do Céu por ser desse jeito que eu sou, muito perfeccionista, muito ligada em tudo, querendo tudo perfeito. Eu sou tão perfeccionista e tão assim, gosto das coisas certinha, que a minha panificadora fechava às 9 horas da noite. Todo mundo ia embora. Ficava eu fazendo pão de ló, fazendo recheio, montando bolo. Às vezes era 3 da manhã e eu estava com muito sono, mas minha vitrine estava perfeita, cheia de bolo e docinho, porque eu achava que de manhã cedo as pessoas chegassem para tomar café na minha panificadora, tinha que ver tudo perfeito, ver os bolos, os docinhos, tudo maravilhoso ali, né? A vitrine cheia. E não é assim, porque hoje depois que eu fiz isso e depois que eu vendi a panificadora, eu reparo até hoje nisso, isso ficou marcado em mim. Eu chego numa segunda-feira, numa terça-feira ou de manhã cedo numa panificadora, tá tudo meio que vazio. Eles estão repondo durante o dia, só que eu não conseguia. Eu tinha que fazer e deixar tudo bonitinho. E aí isso acabou comigo. Isso me levou a uma depressão, a um cansaço, um esgotamento, que eu só chorava. Eu lembro que muita gente que comprava na minha panificadora, na Fatias do Céu, não imagina isso. Mas eu lembro que eu estava tão cansada, mas tão cansada, que eu deitava no chão do meu caixa. As pessoas chegavam para comprar, as minhas mocinhas iam atender, elas abriam as pernas e passavam por cima de mim e davam o troco para o cliente, sem o cliente saber que eu estava deitada ali, de tão cansada que eu estava. De não me aguentar de esgotamento. E eu não aguentei mesmo, porque quem que aguenta? Quem que aguenta trabalhar desse jeito, né? Dormindo 3 horas, 2 horas, porque daí 6h30 da manhã abria a minha panificadora e eu tinha que estar ali. Então 6 da manhã eu acordava. E aí foi indo, foi juntando e enfim, fechei a minha panificadora. Fechei não, vendi, desculpa. Vendi a minha panificadora. Só que a gente vendeu e eu não queria mais saber porque eu estava muito cansada. A pessoa que comprou ficou 9 meses com essa panificadora e quase faliu ela. Um dia ela chegou na nossa porta e falou para o meu ex-marido, para o Beto, ou a gente pega a panificadora de volta, ou ele fecha e não sabe se um dia ele vai ter dinheiro para pagar. Gente, sem Facebook, sem WhatsApp e sem Instagram, eu tive que fazer isso só pelo rádio, boca a boca, que é o que a gente tinha. Então assim, eu consegui que o movimento da minha panificadora voltasse uns 30%, 40%. Mas não consegui mais levantar ela por completo. E aí a gente vendeu, conseguimos vender para uma pessoa chamada Dulce, uma senhora muito querida, que ficou até pouco tempo com a panificadora, e agora ela também fechou.
E aí, a partir daquele momento que eu vendi essa panificadora Fatias do Céu, eu não quis mais saber de fazer doce, de fazer bolo por muito tempo. Fugi disso. Então, as pessoas às vezes na rua me pediam: ai, Viviane, você tem que fazer aquelas coisas boas que você sempre fazia, os teus doces, os teus bolos. Mas eu não tinha mais vontade. E fui correndo atrás de outras coisas. Nisso, eu abri um ateliê de pintura, onde eu dei aula. Depois eu abri um brechó, abri uma fábrica de salgado e uma boutique. Gostava de fazer o que eu fazia? Gostava. Eu sempre gostei muito de fazer tudo assim. Mas amar, eu amo fazer bolo. Só que eu não queria, eu lutava contra. Porque hoje, se eu tivesse continuado, talvez não era o momento, talvez voltando. Talvez não era o momento, ou talvez eu tive que passar por tudo isso para ver realmente o que eu queria. Eu voltei a fazer bolo depois de fechar uma loja, a Armários de Maria. Eu, na realidade, não fechei, eu mudei ela de lugar. Mas nessa transição de mudar ela, eu tive que ficar por 3 meses fechado. Porque onde é que eu coloquei a loja, eu tive que reformar, tive que esperar o pessoal sair de lá, enfim. Nesses 3 meses eu nunca fui uma pessoa muito sempre ativa. Quem me conhece sabe que eu sou ligada no 360. Então eu não consigo ficar parada esperando as coisas acontecerem, eu preciso estar fazendo coisas. E eu pensei, eu acho que eu vou fazer uns bolos para o Natal, vamos ver o que dá. Vou ver se alguém pede um bolinho, né? Pensei, talvez saia uns 2, 3 bolinhos, mas já tá bom, já dá um dinheirinho pro final de ano. E postei que eu estava de volta e que eu estava fazendo bolo. Menino do céu, meninas, estourou. O negócio fez assim, ó, bum! Eu não venci fazer bolo, de tanto bolo que eu fiz naquele Natal. E aí eu comecei a fazer bolo e não parei mais. E eu vi, um dia eu me peguei, já fazia 6 meses que eu não conseguia viajar para São Paulo, fazer compra, porque eu não tinha mais tempo. Todos os dias eu tinha pedido, inclusive mais nos finais de semana. E comecei a perceber que na loja eu nunca tinha dinheiro. Eu pagava as contas, juntava o que eu vendia e corria para São Paulo comprar roupa e gastava tudo em roupa. Voltava, vendia, sempre a mesma coisa. De repente, com esse meio ano que eu comecei a fazer os bolos e os docinhos, eu comecei a ficar mais leve, eu comecei a perceber que eu sempre tinha dinheiro. Que eu vendia, colocava o estoque de novo em ordem, né? Repunha o estoque e tinha dinheiro. E aí eu comecei a ficar feliz, comecei a me sentir mais leve, mais tranquila e muito realizada. E aí eu comecei a buscar, sempre correndo atrás do que está na moda, né? Do bolo que está na moda. E não parei mais. E aí eu estou até agora, assim, correndo sempre atrás de novidades. Sempre me atualizando. A pandemia veio para eu dar um passo muito grande na minha vida. Ela veio para meu crescimento mesmo profissional. Onde foi que eu estudei. O ano da pandemia eu quase não trabalhei, porque não teve festas, não teve eventos. Então eu tive muito tempo para pesquisar e para comprar cursos. E isso me fez, assim, me deu um crescimento muito grande na minha área. E o que eu venho dizer para vocês é assim, que eu amo o que eu faço. E você precisa amar o que você faz. Porque você amando é o primeiro passo para que tudo possa dar certo. A partir daí, tudo vai fluir em prol que você tem os seus objetivos. Quem me conhece sabe que eu tinha uma cantina de faculdade. E eu fiquei nessa cantina de faculdade, e não parece, mas por 18 anos. Por 18 anos, essa cantina era da minha mãe passou para mim e eu fiquei cuidando dela. Então eu fiz dela a minha cozinha de produção. Eu deixei ela estruturada com ar-condicionado, com mármore, fechadinha. Então ali que eu produzia todos os meus pedidos quando eu morava em Marechal Rondon.
Vindo para cá, há 2 anos e meio, nós estamos aqui em Toledo. Eu deixei lá na minha cantina, minha cozinha toda montada, eu deixei uma pessoa que trabalhava comigo, chamada Elaine, que ela era minha funcionária. E como eu não ia poder estar indo e voltando, pegando estrada também devido às crianças, é complicado, né? Você tem que fazer as crianças dormir cedo e não teria maneira de fazer isso. Então ela ficou como minha sócia dos lucros da cantina. Então ela trabalhava, a gente se falava por quase todos os dias e ela era uma sócia assim perfeita, maravilhosa, porque a gente se dava super certo, super bem, uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer e que fez parte da minha vida por um período bem curto, porque ela cuidava, só que nesse meio tempo ela adoeceu. Quando ela veio trabalhar comigo, ela tinha saído de um câncer de mama. E aí ela voltou um câncer nela, nos ossos. Então em outubro do ano passado, ela faleceu. E aí eu me vi num momento em que eu não tinha mais a Elaine. E eu não tinha mais como preparar alguém, porque eu não tinha mais como estar lá. Então eu decidi que era o momento de eu dar um passo para frente, que esse ciclo, esse momento, ele se encerrou. Com muita dor no coração, porque 18 anos foi uma parte bem grande da minha vida que eu passei nessa cantina, porque passei por muitas pessoas e amava estar ali. Mas eu precisei realmente tomar essa decisão. E toda decisão, tudo que você vai decidir para mudar na sua vida, ela gera uma dor, né? Ela gera uma mudança. Então, é complicado você chegar a tomar essa decisão. O ano passado não teve quase aula. A cantina ficou de 16 de março, todo o ano parada, não abriu mais. Então, devido a essa pandemia também, devido sem saber o que seria e a perda da minha sócia, eu decidi trazer definitivamente a minha cozinha para Toledo. E as coisas foram acontecendo. Com o ano passado, com 2020, né, que foi pandemia, eu estudei, eu me aprimorei e então eu estava preparada para dar um passo maior. E aí eu aluguei um espaço, que é onde é a minha cozinha de produção, trouxe, para quem me acompanhou pelo Instagram, trouxe a minha cozinha da cantina para cá, montei tudo, estruturei e agora eu tô aqui, trabalhando e já estou agora dando um passo maior. Um passo maior em que eu, com 26 anos de profissão, sendo hoje doceira e confeiteira e cake designer, eu digo para você que eu estou dando um passo agora de poder ensinar. Agora eu posso ensinar você. Então, eu estou saindo do fabricar e estou passando agora a ensinar. Porque eu penso que com tudo que eu sei e com todo o conhecimento, eu não posso ficar com ele só para mim. Eu preciso repassar ele. E eu preciso repassar ele para fazer... Eu preciso repassar ele para fazer profissionais. Para fazer pessoas com futuro, porque a alimentação, a comida em si, você escolhendo o doce, o que for que você escolher, sempre tem campo, sempre tem gente fazendo aniversário, sempre tem gente fazendo festa, tem sempre gente fazendo almoço e querendo uma sobremesa, querendo comemorar. Então hoje eu estou num momento assim que eu quero ensinar, eu já estou preparada a ensinar. Do mesmo modo que lá no meu começo, alguém me deu a oportunidade de me explicar, de me ensinar a fazer os bolos. Eu hoje também quero passar todo o meu conhecimento, tudo que eu sei e tudo
que é de melhor que eu sei, eu quero passar para frente e passar para você. O que eu quero dizer para vocês é que tudo que eu consegui juntar, pensam 26 anos sendo doceira e confeiteira, o quanto eu não errei e para chegar onde eu cheguei. Então teve muitos acertos, mas teve muitos erros. Então eu cheguei, existem muitas receitas de massa de pão de ló, mas para chegar na minha receita de massa de pão de ló, eu tive que provar várias, eu tive que fazer mudanças para chegar onde eu quis chegar. Como eu também falo para vocês os meus recheios. Também hoje eu só seleciono e só trabalho com os melhores recheios. O que eu sei que dá certo, que tem sabor e que fica gostoso. Então é isso que eu tô trazendo para vocês, o melhor de mim e das minhas receitas.